Vencendo o TDAH adulto. Introdução. Este livro é indicado a você, se foi diagnosticado com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, quando adulto, ou foi diagnosticado quando criança e ainda apresenta sintomas, ou acha que pode ter TDAH porque tem dificuldade para concentrar-se, prestar atenção, organizar-se, planejar, resolver problemas, controlar suas emoções. Este livro pode ajudá-lo se você quer conhecer os fatos científicos sobre o que está errado, quer encontrar o melhor tratamento, quer aprender estratégias e habilidades para superar seus sintomas, quer saber como melhorar seus pontos fortes. O TDAH é real. E não é uma condição que afeta apenas as crianças. Passei mais de 35 anos tratando, pesquisando e ensinando a outras pessoas sobre o TDAH. Durante a maior parte desses anos, poucas pessoas acreditavam que os adultos tivessem TDAH. Agora sabemos, por estudos mais minuciosos, que até 2/3 das crianças que têm TDAH ainda o terão quando crescerem. Isso significa que 4 a 5% de todos os adultos têm TDAH. Isso significa mais de 11 milhões de adultos somente nos Estados Unidos. Se está entre eles, ou acha que pode estar, este livro é indicado para você. Eu o escrevi porque acredito que você deva colher os benefícios de tudo o que aprendemos em décadas de pesquisa. O TDAH está provavelmente entre os transtornos mais extensivamente estudados de todos os transtornos mentais ou emocionais. Na verdade, as informações e os conselhos contidos neste livro baseiam-se em mais de 7.000 pesquisas sobre este transtorno, publicados no último século. Chegamos a um considerável entendimento sobre o que é o TDAH. Sabemos muito sobre o modo como ele afeta o cérebro. Temos uma visão mais clara do que nunca a respeito de como e por que os sintomas fazem sua vida diária parecer uma longa e árdua escalada. O melhor de tudo é que temos tratamentos que são tão eficazes que muitos adultos terminam se sentindo como se, pela primeira vez, seu campo de ação tenha sido nivelado. Você vai se informar sobre eles nas páginas que se seguem. E, baseado em uma teoria que desenvolvi sobre a natureza do TDAH, este livro também lhe oferece uma série de estratégias que podem modificar sua vida no trabalho, em casa, nos estudos e com sua família e amigos. Essas estratégias se baseiam em um entendimento científico do que está por trás de seus sintomas e podem ajudá-lo a ser bem-sucedido em tudo o que lhe for importante. É apenas o que você merece. Primeiro passo, para começar, seja avaliado. O tempo me escapa, e eu não consigo lidar com ele efetivamente como os outros adultos. Minha mente e minha vida são uma bagunça. Com frequência, não pareço organizar meu trabalho ou outras atividades nem de longe tão bem quanto os outros adultos que conheço. Sei que passo de uma coisa para outra e de um projeto para outro, e isso deixa loucas as pessoas com quem tenho de trabalhar. Mas tenho de fazer as coisas assim que penso nelas, porque, se não o fizer, vou me esquecer delas e então elas jamais serão feitas. Quando criança, sempre fui aquela que tinha dificuldade de permanecer sentada, tinha toda esta energia e nenhuma ideia do que fazer com ela. Sempre me senti deslocada e odiava isso. Lembro-me de ter de ir à enfermaria todos os dias para tomar minhas medicações, era uma sensação horrível. Ninguém queria ser meu amigo porque eu não me ajustava ao grupo. Jamais serei a garota quieta, calma e reservada na multidão. Sou aquela garota extrovertida, às vezes escandalosa, ok, mais frequentemente do que eu gostaria de admitir, exagerada, um pouco estranha, sarcástica e engraçada, que de repente todos gostam de ter perto. Eis o que aconteceu no último fim de semana e que deixou minha esposa tão furiosa. No sábado pela manhã, coloquei no jardim o cortador de grama para aparar o gramado. Mas o reservatório de gasolina estava vazio. Então, coloquei-o em minha caminhonete e fui até o posto mais próximo para enchê-lo, e, enquanto enchia o reservatório, um amigo meu chegou para abastecer seu carro. Ele é tão viciado quanto eu na pesca de trutas. Disse-me que tinha uma vara e botas extras no carro e então me convidou para ir com ele até o rio. Eu disse claro, entrei no carro dele e deixei o meu no posto de gasolina.
Pescamos durante mais ou menos 1 hora, então, ficamos com sede, fomos até aquele barzinho que os rapazes adoram ir para passar o tempo e tomamos uma cerveja. Já eram 3 horas da tarde quando finalmente voltei ao posto para pegar meu carro. A polícia já estava ali. Veja, minha esposa chamou quando viu que eu não voltei para casa após várias horas, tendo saído apenas para abastecer o reservatório do cortador de grama, achando que havia acontecido algo de ruim comigo. Ela ficou tão furiosa quando descobriu o que eu havia feito que passou dias sem me dirigir a palavra. Mas eu sou assim, simplesmente sigo o fluxo do que está acontecendo à minha volta e não consigo me lembrar do que eu precisava fazer antes, ou simplesmente me desligo daquilo como sendo menos interessante do que o que eu poderia ter a chance de fazer. 1. É possível que você tenha TDAH? As experiências que você acabou de ler lhe parecem familiares? Estas são as vozes dos adultos com TDAH. O primeiro comentário atinge o próprio cerne do que é o TDAH. Esta é uma descrição sucinta dos sérios problemas de manejo do tempo que o TDAH cria para os adultos em suas vidas cotidianas. Você se sente como se estivesse com frequência fora de sincronia com o relógio, com horários e agendas? Sempre atrasado, disperso ou inseguro sobre o que fazer com as horas limitadas de seu dia? Se é assim, você sabe que esta não é uma sensação agradável, pois está constantemente se decepcionando e decepcionando os outros ao perder prazos, e parecendo se colocar acima das pessoas ao perder encontros e compromissos. Você sabe que é difícil manter um senso de responsabilidade e competência de adulto quando aqueles que o cercam acham que não podem contar com você para que as coisas sejam feitas. Talvez tenha chegado o momento de mudar tudo isso. Como você descreveria seus problemas? É claro que os problemas de manejo do tempo não são causados apenas pelo TDAH. Mas se você compartilha alguns dos outros problemas descritos, o TDAH pode ser o culpado. E, se assim for, há muitas coisas que você pode fazer para mudar sua vida para melhor. Percorra rapidamente esta lista e assinale cada pergunta que responder com um sim. Você tem dificuldade para se concentrar? Distrai-se com facilidade? Considera-se extremamente impulsivo? Tem dificuldade para ser ou permanecer organizado? Acha-se incapaz de pensar com clareza? Sente-se como se estivesse que estar sempre ocupado fazendo muitas coisas, mas acaba não terminando a maioria delas? As pessoas dizem que você fala demais? É difícil para você ouvir atentamente os outros? Você intervém e interrompe os outros quando eles estão falando ou fazendo algo, e então deseja que tivesse pensado antes de falar? Sua voz parece sobrepujar as vozes de todos os demais? Você luta para atingir o ponto do que está tentando dizer? Você com frequência se sente interiormente inquieto? Você se percebe esquecendo coisas que precisavam ser feitas, mas que não são urgentes? Somente uma avaliação profissional poderá lhe dizer com certeza se você tem TDAH. Mas quanto mais perguntas tiver respondido com um sim, maior a probabilidade de você ter esse transtorno. O que posso lhe dizer, desde agora, é que uma enorme quantidade de dados científicos mostra uma associação entre queixas como essas, e centenas de outras similares, e o TDAH em adultos. Os dados também nos dizem como as sequelas podem ser graves. O TDAH pode fazer as pessoas gastarem todo o seu salário de imediato em algo divertido, e nunca economizarem dinheiro suficiente para o pagamento de suas contas mensais ou anuais, ou para aquelas férias, automóvel ou casa que vão querer ainda mais amanhã do que a aquisição que hoje parecia irresistível. Pode fazê-las apostar tudo em um investimento que tenha um pouco de paciência e pesquisa teria revelado ser um alto risco. Pode fazer você dizer e fazer todo tipo de coisas das quais mais tarde se arrependeria. Isso lhe soa familiar? Mas você pode estar pensando, é pouco provável que eu tenha TDAH. Não sou hiperativo. Meu irmão, ou irmã, sobrinho, amigo de infância, colega de classe, tinha TDAH quando éramos crianças, e ele estava constantemente nervoso, inquieto e sempre agindo de alguma maneira constrangedora. Eu não sou assim.
Uma das coisas que estamos começando a entender bem sobre o TDAH em adultos é que a hiperatividade é vista mais em crianças com o transtorno, mas, depois, ela em geral declina substancialmente na adolescência e na idade adulta. Com frequência, a única coisa que fica da hiperatividade nos adultos com TDAH é aquele sentimento de inquietação e a necessidade de ser mantido ocupado que você pode conhecer bem. Se você acha que pode ter TDAH, há boas razões para buscar uma avaliação. Estamos encontrando muitas respostas que podem ajudá-lo. O TDAH em adultos está se tornando bem entendido pela ciência, embora esse transtorno neles não seja reconhecido há tanto tempo. Esse transtorno pode prejudicá-lo mais do que muitos outros problemas psicológicos, e pode prejudicá-lo todos os dias, onde quer que você vá. O TDAH é mais limitador em um número maior de áreas da vida adulta do que a maioria dos outros transtornos observados em clínicas ambulatoriais de saúde mental. O que sabemos sobre os adultos com TDAH provém diretamente de fatos científicos. Dados desde 1991 da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts, onde foi estabelecida uma das primeiras clínicas nos Estados Unidos para adultos com TDAH. Evidências de uma pesquisa realizada com 158 crianças com TDAH, e 81 sem esse transtorno, acompanhadas até a idade adulta, um dos mais abrangentes estudos deste tipo jamais realizados. Há muito mais ajuda para o TDAH, na forma de opções de tratamento e estratégias de enfrentamento efetivas, do que para muitos outros transtornos que afetam os adultos. O TDAH é um dos transtornos psicológicos mais tratáveis. Há quanto tempo você tem estes problemas? Se você pensar sobre há quanto tempo vem lutando para manejar seu tempo, para se concentrar e para controlar seus impulsos, diria que faz apenas semanas ou meses, ou seriam anos. Lembre-se de quando era criança, nessa época, você já enfrentava alguns desses mesmos problemas? Você se lembra de também ter problemas para permanecer sentado enquanto estava na escola? Para terminar o projeto de um hobby? Para seguir as regras em um jogo? Os adultos com TDAH que estudei, diagnostiquei e tratei têm lembranças variáveis dos tipos de problemas que você assinalou anteriormente. Muitos não foram diagnosticados quando crianças. Às vezes, seu pediatra não acreditava que o TDAH fosse real. Ou seus pais não achavam que ser hiperativo ou não conseguir se concentrar fosse uma razão para levar uma criança ao médico, como relatou um homem diagnosticado com 20 e poucos anos. Essas pessoas podem ter acreditado no mito de que não havia nada de errado com elas que a simples força de vontade não pudesse curar. Às vezes, as pessoas terminam não diagnosticadas porque caem em uma área cinzenta entre os sintomas do TDAH e do não TDAH, ou porque tiveram outros problemas que obscureceram o quadro. Não ter sido diagnosticado quando criança não significa que você não tenha TDAH. Ter problemas menos severos para manejar o tempo, para se concentrar e para controlar os impulsos do que tinha quando criança não significa que você não tenha TDAH. Ser hiperativo quando criança, mas não quando adulto, não significa que você não tenha TDAH. Mas não ter nenhum sintoma de TDAH quando criança provavelmente significa que você não tenha TDAH. Sintomas como os do TDAH que só surgem na idade adulta ou que não estiveram presentes durante muito tempo provavelmente estão sendo causados por alguma outra coisa, uma lesão cerebral ou outra doença física, por exemplo. De todos os casos de TDAH que diagnosticamos em nossas várias clínicas e estudos, 98% tiveram início antes dos 16 anos. Se você não se lembra claramente de ter tido os mesmos problemas que observou quando era criança, há alguém que o conhecia bem na época a quem você possa perguntar? O pai ou a mãe? Irmão ou irmã? Ironicamente, os mesmos problemas que dificultam as pessoas com TDAH realizar as coisas no devido tempo, fazer escolhas criteriosas e até mesmo ter um bom relacionamento com os outros podem dificultar-lhes rastrear com precisão sua própria história, pelo menos até terem atingido aproximadamente os 25 a 30 anos. Vou lhe explicar por que no segundo passo. Eu não tinha nenhum problema quando criança, e não tive nenhuma lesão cerebral.
É possível que o TDAH não tenha me causado nenhum problema até agora em razão da minha inteligência? Tive uma pontuação alta nos testes de QI no ensino fundamental. Exceto na escola e, possivelmente, no trabalho, é improvável que a inteligência o proteja de experimentar dificuldades. A inteligência não é o único fator envolvido em domínios como o funcionamento familiar e social, a condução de um automóvel, criminalidade e uso de drogas, relacionamentos amorosos e relacionamentos conjugais e, na verdade, muitos outros. Um alto grau de inteligência não necessariamente o protegeu nestas áreas se você tinha sintomas de TDAH. É muito provável que o surgimento repentino de problemas na vida adulta seja causado por algum outro fator que não o TDAH. As crianças e os adolescentes com TDAH, que acompanhei até a idade adulta, com frequência não sabem a extensão de seus sintomas ou o quanto esses sintomas estão interferindo em sua vida. Só aos 27 a 32 anos de idade os adultos com TDAH tornam-se mais consistentes no que dizem sobre si mesmos em relação ao que os outros dizem sobre eles. Acho que posso ter TDAH agora, mesmo que não tenha tido nenhum problema de concentração ou outro tipo de problema quando era mais jovem. É possível que eu tivesse simplesmente compensando de outras maneiras meu TDAH? Em nossa pesquisa, o número médio das principais atividades da vida em que os adultos com TDAH dizem que estavam sendo seguidamente prejudicados era 6 ou 7 entre 10. O TDAH causa uma deficiência séria em todos os domínios da vida adulta, desde a educação até o trabalho e a família. Seria quase impossível atravessar a infância, a adolescência e até mesmo o início da idade adulta de algum modo compensando o transtorno. A maior parte dos profissionais teria muita dificuldade em aceitar a ideia de que o TDAH não interferiu no funcionamento de uma pessoa até a idade adulta sem forte evidência de que os pais e as escolas tivessem feito esforços extraordinários para ajudá-la. O TDAH é definido por ausência de compensação durante os anos da infância, não por uma compensação bem-sucedida durante esses anos. Quais são os seus sintomas? Somente um profissional qualificado pode ajudá-lo a responder integralmente essa pergunta. Responder qualquer das perguntas a seguir com um sim irá ajudá-lo a descobrir se deverá buscar uma avaliação diagnóstica. Em nossa pesquisa destinada especificamente a entender o TDAH em adultos, descobrimos os seguintes 9 critérios mais acurados para identificar o transtorno. Você com frequência é facilmente distraído por estímulos externos ou pensamentos irrelevantes? Toma decisões impulsivamente? Tem dificuldade para parar atividades ou um comportamento quando deveria fazê-lo? Inicia um projeto ou tarefa sem ler ou ouvir atentamente as instruções? Falha no cumprimento de promessas ou compromissos que firmou com outras pessoas? Tem problemas para fazer as coisas em sua ordem ou sequência apropriada? Dirige seu carro muito mais depressa do que os outros, ou, se não dirige, tem dificuldade em se envolver em atividades de lazer ou fazer coisas divertidas calmamente? Tem dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades recreativas? Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades? A 4ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-4, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, emprega 18 sintomas para diagnosticar o TDAH, 9 se concentrando na desatenção e 9 na hiperatividade e impulsividade. Mas essa lista, veja o apêndice, foi desenvolvida para ser aplicada apenas a crianças. Meus colegas e eu compilamos os dados de pesquisa mostrando que a lista de 9 sintomas é mais útil com adultos. Um colega de pesquisa, Stephen Faraone, PhD, realizou um estudo independente, com seus próprios grupos de adultos, mostrando que estes sintomas foram muito satisfatórios na identificação daqueles portadores de TDAH. Você assinalou 4 dos 7 primeiros sintomas desta lista, ou 6 de todos os 9 sintomas? Se assim foi, há uma alta probabilidade de você ter TDAH. Nesse caso, se ainda não o fez, deve buscar uma avaliação de um profissional de saúde mental experiente. Como esses sintomas afetam sua vida? O TDAH não é uma categoria em que você caia ou não. Não é como gravidez.
É mais como altura ou inteligência humana. Pense nele como uma dimensão, na qual diferentes pessoas caem em diferentes pontos ao longo dela. Onde nesta dimensão está a divisão entre transtorno e não transtorno? Está onde ocorre um prejuízo que compromete uma atividade importante da vida. Sintomas são as maneiras como um transtorno se expressa em pensamentos e ações. Prejuízos são as consequências adversas que resultam da demonstração desses sintomas. A tabela a seguir lista prejuízos típicos causados pelo TDAH na infância e além dela. Prejuízos típicos da infância. Estresse e conflito familiares. Relacionamentos deficientes com os pares. Poucos amigos ou nenhum amigo próximo. Comportamento disruptivo em lojas, igrejas e em outros ambientes comunitários, a ponto de você ser convidado a sair ou não retornar. Pouca importância à segurança pessoal, alta incidência de ferimentos acidentais. Desenvolvimento lento do autocuidado. Desenvolvimento lento da responsabilidade pessoal. Desempenho escolar significativamente inferior à média. Anos de escolaridade significativamente inferiores. Prejuízos típicos do adolescente e do adulto. Funcionamento deficiente no trabalho. Mudanças de emprego frequentes. Comportamento sexual de risco, aumento da gravidez na adolescência e de doenças sexualmente transmissíveis. Direção perigosa, dirigir em alta velocidade, acidentes frequentes. Dificuldades no manejo das finanças, gastos impulsivos, uso excessivo de cartões de crédito, liquidação insatisfatória das dívidas, pouca ou nenhuma reserva financeira, etc. Problemas nos relacionamentos amorosos ou nos relacionamentos conjugais. Menos comuns, mas dignos de nota. Atividades antissociais, mentir, roubar, brigar, que conduzem a contato frequente com a polícia, detenções e até algum tempo na cadeia, são muitas vezes associadas a um maior risco de uso e abuso de drogas ilegais. Estilo de vida em geral menos saudável, menos exercícios, entretenimentos solitários mais sedentários, como videogames, TV, surfar na internet, obesidade, comer desenfreadamente ou bulimia, nutrição deficiente, maior uso de nicotina e álcool, e, consequentemente, um risco aumentado de doença cardíaca coronariana. O que vem agora? Agora você deve ter uma ideia bastante satisfatória se pode ter TDAH e se deve considerar uma avaliação profissional. Você apresenta atualmente pelo menos 4 a 6 dos 9 sintomas? Eles ocorrem seguidamente em sua vida atual? Você tem apresentado estes problemas há pelo menos 6 meses? Eles se desenvolveram na infância ou na adolescência, antes dos 16 anos? Seus sintomas atuais resultaram em consequências adversas, prejuízos, em um ou mais domínios importantes, educação, trabalho, relacionamentos sociais, namoros ou relacionamentos conjugais, manejo de seu dinheiro, maneira de dirigir, etc. Você experimentou consequências adversas desses sintomas na infância? Se você responder sim a todas essas perguntas, há uma alta probabilidade de que tenha TDAH. Continue a ler para descobrir o que pode fazer a respeito.